Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que privilégio nós temos de estar aqui mais uma vez. Aleluia. Nesse feriado, espero que nós tenhamos aí a participação dos irmãos. Eu sou assim, sou comprometido, hein? Seja feriado, seja para mim, se eu tenho aqui um compromisso com vocês, eu farei. Aleluia. Tenho compromisso com vocês, tenho um compromisso com Deus, né? Então nós estamos aqui comprometidos em fazer a obra do Senhor. Ainda mais compartilhar o que nós estamos compartilhando aqui, eu acho muito importante o que a gente está fazendo, né? Que é estudando um pouco daquilo que cremos será a nossa realidade espiritual, será aquilo que vamos viver na eternidade. Então, é muito, muito importante o que nós estamos conversando. Amém? Glória a Deus. Bem-vinda aí, Emily. Acordou cedo, hein, filha? Aleluia. Maravilha. Olha, nas lives anteriores, nós conversamos sobre a parábola das 10 virgens. Lembram? Estão comigo? Parábola das 10 virgens. E é importante a gente lembrar que a parábola das 10 virgens, ela faz menção e ela nos leva para uma ênfase, e a ênfase é a ênfase na vigilância, no ser cheio do Espírito Santo. A parábola das 10 virgens trata da nossa relação afetuosa e amorosa com o noivo. A parábola das 10 virgens demonstra a nossa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, termos óleo extra. Lembra? A parábola das 10 virgens fala daqueles vencedores que vão reinar com Jesus Cristo. As virgens prudentes que tinham óleo extra, elas entraram para as bodas do Cordeiro. As outras 5, por não terem o óleo extra, ficaram do lado de fora, né? Então a parábola das 10 virgens, a ênfase é essa relação afetuosa, amorosa e na vigilância e também na posição de sermos cheios do Espírito Santo. Por outro lado, a parábola dos talentos que nós vamos começar a estudar agora é uma palavra que dá outra ênfase. E a ênfase da parábola dos talentos é a nossa fidelidade com relação aos dons espirituais. Amém? Só um minutinho. Preta, abre isso aí para ver se está chegando bem, fazendo um favor. Obrigado, filha. Então, a parábola dos talentos, a ênfase é a nossa fidelidade com relação aos dons espirituais. Como usamos os dons, como multiplicamos os dons, enfim, como nos posicionamos diante daquilo que foi confiado a nós. A cada um foi confiado dons, a cada um foi confiado responsabilidades, e Deus, Ele agora vai nos ensinar muito com relação a essa postura, a esse posicionamento, né? Enquanto a parábola das 10 virgens aponta para o arrebatamento, a parábola dos talentos aponta para o tribunal de Cristo. Eita, eita! Prestou atenção? Enquanto a parábola das 10 virgens aponta para o arrebatamento, né, a parábola dos talentos aponta para o tribunal de Cristo. Então, para isso, a gente precisa ter aqui uma compreensão melhor dessa parábola dos talentos. E para a gente compreender melhor a parábola dos talentos, tanto a parábola também das 10 virgens, é bom a gente compreender que a nossa relação com Deus, ela é tripla.
A nossa relação com Deus é tripla. Vamos entender isso. Como? Primeiro, a nossa primeira relação com Deus é de filhos. Filhos, fomos feitos filhos. Então, a relação do Natanael com Deus, a relação sua que está aí me assistindo agora, que vai assistir depois com Deus, a primeira é filho, relação de filho. Todos quanto o receberam, nós somos gerados em Deus, feitos de criatura, feitos filhos. Então essa é a primeira relação que nós temos com Deus. A segunda relação, uma vez feito filho, nós também fomos feito noiva do Cordeiro. Então vai chegar o grande dia do casamento, aleluia, amém ou não amém? Vai chegar o grande dia do casamento. Seremos feitos então essa noiva, né, que vai se transformar em esposa. E a terceira relação que temos com Deus é a relação de servo. Essa mais especificamente com Jesus. Então, com Deus, Pai, nós somos filhos. Com Jesus, somos noiva e servos. Pegou isso? Para que entendamos melhor a parábola dos talentos. Então, com relação a Jesus, somos noiva e servos. Enquanto aqui na terra, mais especificamente, servos. E entender isso é imprescindível. É imprescindível entender isso. Por quê? Para que possamos perceber melhor a relação também com relação à graça e com relação àquilo que é nossa responsabilidade de servos, que muitas pessoas parecem não perceber, não entender muito bem. Se estamos na graça, por que eu tenho que fazer A, B, C? Se estamos na graça, se tudo já está feito, por que eu tenho que fazer isso, aquilo ou aquilo outro? Porque a gente não pode esquecer da nossa condição de servos. Somos filhos de Deus, servos de Jesus Cristo. Ai, ai, ai. E como servos, nós temos responsabilidades. Então, pensa comigo, né? Ninguém terá recompensa pela graça, assim como ninguém será salvo pelas obras. É duas coisas distintas, diferentes. Vou repetir para você guardar. Ninguém terá recompensa pela graça, como também ninguém será salvo pelas obras. Cada um tem o seu lugar, né? Pela graça, nós somos salvos. Pelas obras, nós seremos recompensados ou não. Percebeu? Pegou isso? Pela graça, somos salvos. Pelas obras, seremos recompensados ou não. Lembra que falei no início que a parábola dos talentos, ela tem relação com o tribunal de Cristo. A parábola das 10 virgens tem relação com as bodas do Cordeiro, né? Enquanto a parábola dos talentos, ela tem relação com o tribunal de Cristo. Então hoje eu quero conversar um pouco com vocês aqui, nesse tempo que temos, não quero ser extenso, sobre a nossa condição de servos, que é o que está relacionado na parábola dos talentos. Então, leamos a parábola dos talentos para melhor compreensão. Mateus 25, 14 ao 30. Vamos ler todo aqui, sem pressa, para que você perceba os detalhes. Mateus 25, 14. Disse Jesus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bom, ou muito bem, tem uma tradução, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, porém, o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o teu talento. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saiba que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu talento aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo que tens lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nosso texto interessantíssimo, né? Longo, mas interessante. Então, o texto trata da relação do filho, melhor, do Senhor, que aqui a figura é Cristo, e do servo, que é a figura minha e sua. Lembra que eu falei? Nossa relação com Deus, ela é tripla. Para com Deus, filho; para com o filho, noiva e servos. Esquece isso não. Para com Deus, filhos; para com o filho, noivo, noiva e servos. Aqui na parábola, o que está tratando é a nossa condição de servos, né? E servo no grego é escravo. Então, quando a gente lê os evangelhos no grego, a palavra servo vai ser escravo. E escravo é alguém que foi comprado, ok? Alguém que foi comprado. Então, de novo, a parábola dos talentos não é para quem não é salvo. A parábola dos talentos é para quem já é salvo. Alguém que já foi comprado por alto preço, comprado pelo sangue de Jesus. Cadê você que foi comprado pelo sangue de Jesus? Aleluia. A parábola dos talentos, então, ela é para crente. A parábola dos talentos é para aqueles que já são salvos, aqueles que, nesse contexto, já estão diante de Deus e agora vão ter que dar conta das responsabilidades, dos dons e talentos que receberam, o que fizeram ou que deixaram de fazer. Olha que coisa interessante. Então, aqui, o Senhor está falando aos servos, a mim e a você. Nós temos um dono, aleluia. Pertencemos àquele que nos comprou, oh glória. Pertencemos ao Senhor. Somos servos de Jesus Cristo, né? Temos o selo, temos a marca. A Bíblia, ela relata no Velho Testamento a lei, né, dos escravos, ou a lei da escravidão. E a lei da escravidão consistia no seguinte: a cada 50 anos acontecia o ano do jubileu, e a cada 7 anos o ano sabático. Nesses anos específicos, os escravos, cada um na sua medida e na época da compra, enfim, os escravos eram livres, alguns no ano sabático, outros no ano do jubileu. A grande verdade é que ninguém poderia ser escravo a vida toda, segundo
o costume do Velho Testamento. Ninguém poderia ser escravo a vida toda, a não ser que desejasse sê-lo. A não ser que quando, no ano sabático ou no ano do jubileu, era dado então a palavra de liberdade, aquele escravo, por amar o seu senhor e amar de forma intensa, ele mesmo recebendo a palavra de liberdade, né? A partir daquele dia, ele poderia ser forro, né? Ser liberto, ser livre. Ele desejava no seu coração, por amar o seu Senhor, a não ser livre, a ficar com o seu Senhor. É muito interessante isso. Está lá em Êxodo 21:6. Eu gosto dessa parte porque tudo como no Velho Testamento é sombra do que viria a acontecer, é isso aqui que aconteceu comigo e com você também. Então, o escravo, ele era livre, só que ele, em amor, desejava servir ao seu senhor. Então, ele não ia embora. Ele queria ficar. Ele desejava ficar, né? Então, aqui, olha, Êxodo 21:6 vai dizer: o Senhor o levava perante os juízes. Aqui está contando a história desse momento em que o escravo seria livre. Vamos ler aqui, olha, Êxodo 21. São essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Está vendo? Aqui já era o ano sabático. Ele o servirá por 6 anos, mas no último ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade, mas chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhos, a mulher ou os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem será livre. Não é forte isso, né? Se, porém, o escravo o declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo pela vida toda. Tá vendo? Então, naquele momento, no ano sabático, o escravo, ele era então livre. Só que ele tinha opção, né, de ir embora ou, em amor ao Senhor, à esposa e tal, ele poderia ficar. Só que se ele decidisse por isso, ele nunca mais seria livre. Eu acredito que isso tem muito relação comigo e com você. Nós fomos comprados por alto preço, não para sermos presos, fomos comprados para ser livres. Livres do pecado, livres da maldição, livres da condenação do inferno, livres da miserabilidade, enfim, né? A verdade nos libertou. Nós fomos comprados por alto preço, livres das cadeias de Satanás, fomos livres, fomos feitos filhos, livres de toda e qualquer condenação. O escrito de dívida, Colossenses 2,14, que era contra nós, que nos prendia, que nos amarrava, acabou. Ficamos livres, não tem mais isso. Acabou, somos livres. Só que nós escolhemos amar o Senhor e permanecer escravos. Escravos livres. O que significa isso? Aqueles que servem ao Senhor por amor. Já não é mais por regras. Já não é mais por mandamento. Nós servimos ao Senhor por amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora somos livres, mas em amor decidimos permanecer na casa, permanecer na condição de servos e serviremos ao Senhor até aquele grande dia. Quem está comigo aí, diga aleluia. Nós decidimos ser servos, porém livres. Livres, porém servos, que é a melhor condição. Livres, essa é a palavra correta. Livres, porém servos. Decidimos servir a Deus a vida toda. E alguém vai dizer, e qual que foi, então, o selo? Simples. O escravo era furado a sua orelha e colocado ali um selo, uma argola.
nós fomos também selados com o selo do Espírito Santo. Somos agora propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Portanto, somos dele e selados, né? Eles com o selo na orelha, nós com o selo do Espírito Santo. Somos propriedade exclusiva de Deus. O diabo já não tem mais domínio sobre a nossa vida. Ele não pode nos roubar, somos de Deus. Não há nada que ele possa fazer, né? João 10, 28, Jesus vai dizer que aqueles que o Pai lhe deu, nenhum vai ser arrebatado das suas mãos. Você não pode ser arrebatado das mãos de Jesus, porque você foi comprado e você é propriedade exclusiva dele. Então hoje eu queria deixar essa introdução com você. A parábola dos talentos, ela aponta para o tribunal de Cristo. Nós como servos, como filhos, como servos, como filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, nós temos aí uma responsabilidade de responder aquilo que nos foi confiado, aquilo que nos foi dado. Fomos feitos filhos, e uma vez feitos filhos, fomos feitos servos de Jesus Cristo. Livres, porém, servos. Como filhos livres. Como livres, decidimos servir ao Senhor toda a nossa vida. Então, como servos, foi dado a nós dons, capacidades, talentos. E o que se espera, o que o Senhor espera quando Ele confia dons, talentos aos seus servos, que esse multiplique. Então nós vamos conversar sobre isso, a nossa responsabilidade de fluir naquilo que Deus nos chamou para fazer, para que no dia do tribunal de Cristo nós tenhamos respostas como aquela que os bons servos ouviram, né? Você foi fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. E aí, desculpa, gente. E aí reinaremos com Jesus Cristo. Desculpa. Reinaremos com o Senhor. Amém? Então, quarta-feira nós vamos estar aqui continuando e aí vamos estudar os detalhes da parábola dos talentos. Vamos estudar, né, a distribuição dos talentos, por que isso, vamos estudar também o porquê talento, vamos estudar, né, a postura de cada um deles e vamos nos identificar e trabalhar as nossas vidas para que sejamos melhores. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade desta manhã, obrigado pela oportunidade de mais essa live, momento de fé. Que a tua palavra vá e produza os resultados para os quais está sendo mandada. Graça nós te damos. Oro em especial também, Senhor, hoje é comemorado aí o Dia dos Finados. Muitos vão trazer a lembrança dos seus entes queridos. Pedimos que o Senhor traga o conforto a cada um. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Quarta-feira estamos aqui de volta. Se você pegou a live aí no finalzinho, retorna, assista toda, porque o que falamos hoje vai ser base para as próximas lives no estudo da parábola dos talentos. Um abraço a todos, beijo no coração, até quarta-feira.